A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus que nos reúne em seu amor. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo age em nossas profundezas e abre-nos um novo horizonte, a um novo entendimento. Página 18. Por isso peçamos, todos, Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. vós que procedeis do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, vinde habitar em nós, purificai-nos de toda mancha e salvai-nos, vós que sois o doador da vida. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem nos incendiar de amor, de um amor capaz de iluminar a história. Vem, Espírito Santo, vem.
sentido profundo da vida. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem nos ajudar a testemunhar a fé em Jesus, neste mundo tão descrente e dilacerado por cortinas, discórdias e divisões. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem nos inspirar a fazer da palavra de Deus alimento para toda a vida. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem nos tocar e inundar-nos de esperança. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Agora nós vamos para a página 19, no primeiro encontro. Neste encontro seremos orientados por São José Alamano, a fim de que possamos viver bem a Quaresma. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Exortamo-vos a quem não recebais a graça de Deus em vão, pois ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu auxílio. Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 2. São José Alamano nos diz que Paulo chama o tempo do Evangelho de tempo favorável, dia da salvação, isto é, tempo digno de ser acolhido com acolhimento e amor. A igreja aplica essas palavras de Paulo. A Quaresma nós repete frequentemente. De fato, o tempo da Quaresma é realmente tempo aceitado. Nesse tempo, o Senhor aceita de boa vontade aquilo que fazemos, ouve as nossas súplicas, mas que em outros tempos, por isso devemos dispor o nosso espírito para não deixarmos passar o tempo da Quaresma em vão. É preciso que todos o tenhamos em grande estima. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Ele guia o bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Não se diga, portanto, não Posso jejuar, não posso rezar mais do que estou rezando. Vede, não é tanta quantidade que conta, mas a intensidade. Quem quiser sentar, é isso durante a Quaresma. Nós devemos manter-nos mais unidos a Deus e não deixar que passem horas a fio
sem pensar em Jesus. No tempo da Quaresma, que é tempo oportuno, devemos corresponder, devemos animar-nos e não engrossar a fila dos que vão para a frente do altar de qualquer jeito, com a mesma vida de sempre, sem desejo de mudança, sem conversão. A Quaresma é tempo especial de penitência e de oração. Não somos ainda como aqueles santos que viviam de pão e água. Seja como for, o espírito de penitência é necessário, todos. Habituemo-nos às exigências da vida. Deus nos pede o sacrifício pequeno, mas contínuo. Há muitas maneiras de fazer penitência em jejum. Quem não jejua de um modo, deve jejuar de outro. Além do jejum que envolve a comida, temos o jejum do olho, da imaginação, do espírito. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer, libertai o vosso servo e fazei-o reviver. A igreja, especialmente neste tempo da quaresmal, ele faz um largo uso do Salmo 50, o Miserê, e nos manda rezá-lo na liturgia das horas. É muito oportuno, por ser um salmo penitencial composto por Davi depois do seu pecado. Esse salmo ele nos ensina o temor, a esperança e fazer os bons propósitos. Examinemo-nos e expliquemo-lo a nós. Juntos rezemos o Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Do meu pecado todo inteiro me lavai e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Este salmo penitencial, que sou convidado a meditar, coloca-me diante da minha pequenez e da grande misericórdia de Deus. É possível rezá-lo, porque creio na bondade do Senhor, que supera toda a minha mesquinhez. Sei que Ele não despreza um coração arrependido. O miserere pode ser dividido em duas partes. Antes de tudo, Davi, para alcançar misericórdia, apresenta a Deus 5 razões. A primeira, a grande misericórdia de Deus, sua compaixão infinita perante as nossas misérias.
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Ó Senhor, apagai os meus pecados pela vossa misericórdia. Deus age não conforme a vossa justiça, mas de acordo com a bondade. Lavai-me todo inteiro do meu pecado, apagai completamente de minha culpa. Salmo 54. A segunda razão, Davi reconhece a própria baixeza e detesta sinceramente o seu pecado. Eu reconheço toda a minha iniquidade e o meu pecado está sempre à minha frente. O Salmo 50, versículo 5. Então o pecado não está mais em mim, mas somente perante mim, para que me ajude a ser humilde. Perdão, Senhor, perdão por não ser santo. Perdão, Senhor, por ter pecado tanto. A história é uma só da humanidade. É a minha queda, sempre existe para aqueles que caminham. Mas há um Salvador que vem ressuscitar aqueles que da queda quiser se levantar. O terceiro motivo, Davi, tendo ofendido a Deus, só de Deus pode receber o perdão. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Salmo 50, versículo 6. A quarta razão, Davi merece compaixão, porque todos somos fracos e inclinados ao mal. Não quero desculpar o meu pecado, antes aflijo-me por causa dele. Entretanto, sinto-me inclinado ao mal, desde o meu nascimento. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador, já minha mãe me concebeu. Salmo 50, versículo 7. Perdão, Senhor, perdão por não ser santo. Perdão, Senhor, por ter pecado tanto. O senso do pecado estamos nós perdendo, e para a eternidade estamos nós morrendo. Que adianta termos cruz em nossa companhia, se dela nós tiramos o Cristo noite e dia? A quinta razão, finalmente, é constituída pelas graças e favores especiais recebidos. Vós, Senhor, muito fizeste por mim, antes mesmo que eu pecasse. Purificar-me, pois, agora, para que possa reconquistar a vossa amizade. Vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade, me ensina sabedoria. Salmo 50, versículo 8. Declarado estes motivos, Davi, na segunda parte do Salmo, confia na justificação. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Salmo 50, versículo 14. E promete instruir os outros nos caminhos de Deus. Ensinarei vosso caminho aos pecados, e para vós se voltarão os transviados. Salmo 50, versículo 15. Todos. Eis como podemos meditar e aplicar a nós este belo salmo, cada qual, conforme Deus lhe inspirar, aplique-o a si mesmo, segundo o próprio proveito espiritual. Quem quiser fazer uma verdadeira penitência, só lhe resta rezar-me o miserere devagar, devotamente. Procurai entender estas coisas, assim sereis ajudados na missão. O miserere rezado devotamente
gera consolação. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, Escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a tua graça e perdão. Pessoal, esse salmo aqui, ele foi composto por Davi, né? Quando ele cometeu o seu pecado. E aí ele fez esse salmo de arrependimento. E pede-se aqui nesse encontro para que a gente aproveite, né, durante essa semana e a gente faça a reflexão desse salmo. A gente reza porque ele é que vai, ele é do tipo de uma meditação, né? Então, aqui pode ser que não dá para a gente entender direito aqui, porque nem todos estão com o livrinho, né? Mas vocês veem que durante essa explicação aqui desse salmo, ele passa a oração e o arrependimento de Davi, né? Que está aqui pedindo a misericórdia de Deus. E essa aqui fala-se também, né, a respeito dessa carta de São Paulo, né? E ele vem falando aqui pra gente o seguinte, que esse aqui é o tempo da quaresma, né? Um novo tempo pra gente. O tempo da gente da conversão, né? Do arrependimento. Pra gente fazer aí um bom exame de consciência, fazer as nossas práticas e aproveitar para meditar, né? Porque tudo vem em cima, não é só Davi que ele passou por esse problema, mas isso daí é todos nós, né? Assim como ele fala aqui a respeito, ele já foi errado já desde o momento em que ele foi concebido pela mãe, né? Ele já foi concebido pelo pecado, né? O único que não teve aí a concepção pelo pecado foi Jesus, né? O restante, todos nós fomos gerados em cima da concepção do pecado. Então, o que vai aqui é a pessoa fazer essa meditação, né? Então, é a tarefinha da semana, né? Até o próximo encontro, é a gente meditar esse salmo aqui, fazer uma leitura bem pausada, uma leitura bem tranquila, né? Quem não achar aí pela Bíblia, tem aqui no próprio livrinho aqui, ó. Este aqui já é o salmo que a gente já tem aqui, ó. Pra gente já chegar aqui e fazer essa leitura bem pousada de meditação. Pra gente fazer uma boa preparação para esses nossos encontros, né? Prepararmos também, né, Maica, para nossa via crucis que nós vamos fazer também, né? Vai ser muito bonita. Então vai ser muito bacana. Nós optamos por fazer esses encontros aqui pelo seguinte, os encontros que teve aqui marcados, se nós fôssemos fazer todos os encontros da Via Sacra, ele daria mais de 3 horas de encontro para a gente, né? Então ele seria muito cansativo, né, Marta? Então a gente já pensou em fazer ele já mais de tempo. Nós já fizemos aí o primeiro dia da Via Sacra, então a gente deixa para a gente fazer esse encontro aí. Lá no final a gente já faz o nosso novo final, né? Já em cima lá já mais resumido. Mas no entanto isso aqui é só para a gente trabalhar durante em cima dessas meditações e também aproveitar porque aqui já fala também, né? O quê? Que a oração não é a quantidade que vai, mas sim a frequência, né? Então a pessoa, muitas vezes ele chega lá, se ele rezar lá 4 ou 5 horas por dia seguido, talvez ele tenha uma grande quantidade de oração, mas não tem uma sequência. Mais fácil ele chegar lá e ele fazer várias meditações durante o dia, ele vai acabar dando a mesma coisa, né? Então, não adianta você, como está colocando aqui mais ou menos aqui no meu entendimento, é como se você chegasse lá e fizesse um grande cerco de Jericó e rezasse durante um mês inteiro o cerco de Jericó e depois, o resto do ano, você não precisasse mais ir lá na missa, né? Então, o que aconteceu isso aí? Você fez uma grande quantidade ali
de uma vez só e depois o restante você passou o tempo inteiro sem essa sequência, né? Então isso daí, o meu entender é mais ou menos isso que parece que passar essa palavra para a gente. Quem quer falar alguma coisa pode, esteja o momento. O Padre, Maritita, Vicente, pode ter o momento. Aqui a gente vê um Jesus misericordioso, né? Davi peca e Davi se rende à misericórdia de Deus, ele pede, né? E fala na imensidão do vosso amor, porque Deus é só amor, não existe outra palavra, é amor, e pelo amor que ele nos criou, e ele tem muita misericórdia de nós. Nós pecamos todos os dias, a todo momento, né? Pecamos com o olho, né? Pecamos com a boca, com as mãos, a gente peca diariamente. Então, é diariamente pedir a misericórdia de Deus para que ela nos torne capazes de entender, né, o amor dele. É que está dentro da constância que o Cidinho falou, né? Não adianta ficar um dia inteiro orando, mas e daí? O resto do ano, a gente sabe que o tempo todo a gente acaba caindo em pecado, somos humanos, né? Estamos aqui para procurar corrigir, procurar o caminho da santidade, né? Então realmente é toda hora, né? A tudo dar graças, pedir é para Ele, e é assim, né? É todo momento, viver realmente a intenção do caminho dele. Também aqui no último salmo aqui, né, 50.8, declarados antes motivos, Davi na segunda parte do salmo confia na justificação. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Nós muitas vezes nessa leitura, eu recebo essa palavra de uma forma bem forte. Aqui aconteceu com Davi, há muitos anos atrás, né? Quando o leitor está proclamando essa leitura, a nossa mente, ela bate de uma forma, juntamente com o coração, dizendo assim: somente essa palavra, somente não, esta palavra foi forte para Davi. Mas eu acho que neste momento quaresmal, nós vamos tirar esse Davi e nós vamos entrar no lugar desse Davi. A quaresma é isso. Nós temos que colocar dentro do texto, mas como? Como é que o Harondino, o Bença, está? Porque é nós que estamos aqui agora. O Davi já fez o papel dele, de arrependimento. Ele se humilhou perante o mestre. Ele se inclinou dizendo, né? Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estou sofrendo. Piedade, misericórdia, Senhor. Ele pediu. Agora é a nossa vez. É nós que precisamos. Porque o nosso encontro, no final dos tempos, vai ser: eu vou encontrar o Pai. E o Pai vai dizer para mim. Ou nós vamos fazer igualmente o rico e o Lázaro. Senhor, pede a Lázaro, pelo amor de Deus, que volte lá avisar que os meus irmãos não caiam aqui onde eu estou. Não é isso que aconteceu? Será que nós estamos querendo cair no fogo? Depois
depois que nós estiver lá, não dá para voltar. Então, essa quaresma é para nós lavar. Vamos deixar nossas picuinhas, qualquer coisinha que no grupo, digamos, está aqui, se acontecer alguma coisa, não estou com vontade de ir no próximo, porque vi algo que olhou para mim e fez isso. Aqui falou sobre mesquinhez. Tem que ser forte. Essa caminhada com Cristo tem que ser forte. Davi foi muito forte aqui. Não é para fraco. Eu tenho a palavra do Senhor assim. A palavra de Jesus Cristo não é para fraco. É para forte. Pedir perdão é para forte. O fraco não precisa pedir perdão. Somente os fortes. Você erra, admite o seu erro e vai lá, bate no irmão, me perdoa. Amém? Amém. E num outro momento aqui, é só para ele fala que o pecado está sempre à minha frente, né? Então Jesus morrendo na cruz, que é o momento que a gente está, né, meditando, é a morte de Jesus, é o sacrifício dele. Então com a morte, com o sacrifício dele, ele retirou-nos o pecado. Quando a gente é batizado, a gente é confirmado na nossa fé. Então o pecado já não está mais dentro de mim, ele está à minha frente. Então, eu não sou pecador se eu não quiser, né? Como o pecado está só à minha frente, ele não está mais dentro de mim. Então, a gente tem que pensar que a gente peca porque a gente quer, né? Peca porque a gente quer, porque o pecado já não está mais dentro da gente. Mas quando a gente pratica aquele pecado, quando a gente pratica aquela ação, aí ele incorpora em mim. Aí eu sou pecador. Então, vamos ver isso aqui também. Naquela frase de São Paulo, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, se a gente, antes da gente pecar, igual você falou, se a gente pensar e refletir, falar, bom, eu posso até fazer, mas não me convém. Né? Importante. E colocando assim também, pessoal, a gente pode pensar da seguinte forma, né, em cima essa mesma meditação que nós estamos fazendo. A oração, ela é constante, né? Para a gente fazer ela sempre. Só que muitas vezes a gente vê que a pessoa, ao invés de fazer a oração ela sempre, ele faz mais o pecado sempre, né? Ele vai lá e repete sempre o mesmo pecado, né? Ele vai lá e erra uma vez, depois ele vai lá e erra de novo, depois ele vai lá e faz outra vez, e ele fica batendo sempre em cima. Então, ao invés de ele rezar e pedir perdão por aquele momento, o mais fácil ele chegar lá e fazer o erro tudo de novo. Não sabia conversar. Então isso daí que Ele vai, pega um pouquinho, depois ele vai se arrepende, vai, pega mais. vai lá e faz pior ainda. Não pegando. Crescendo a culpa, né? Mas, Então vai perdendo. é mais fácil ele fazer o pecado várias vezes do que ele fazer a oração várias vezes, né? Ao invés de a gente chegar lá e pedir, né, o arrependimento, pedir não fazer mais, ele acaba fazendo o erro mais vezes ainda em cima daquilo. Então é isso que muitas vezes a gente tem que parar para refletir, parar para pensar, né? Diz outro, se já errou uma vez, é melhor se já dá por isso errado, aquilo dali não errar ele mais, né? Porque senão vai fazer que nem quando Jesus chegou lá e ele perdoou, né, Madalena. Seus pecados estão perdoados, vai, não peque. Não faça mais. Né? Então não é o problema daquele pecado que já tinha, é para você não repetir de novo. Porque se você repetir de novo, não adiantou nada você chegar lá e ter o arrependimento. Certo? Certo, isso me fez lembrar de uma passagem, né? A gente tem o bem e tem o mal dentro da gente, né? Aí aquele que a gente alimenta mais é o que prevalece. Então quando a gente peca, quando a gente
é gostoso, vamos errar de novo. Então você está alimentando o mal, né? Agora você faz uma bênção, né? Faz uma coisa gostosa, às vezes até dá um perdão para si mesmo, né? Isso é bom. Então vai depender do lado que a gente mais vai alimentar. Se é o lado bom ou se é o nosso lado mau. Aí vai depender da gente, que Deus deu a liberdade para a gente escolher o que a gente quer da vida, né? Meu lado mais válido é o lado do arrependimento. Quando você faz um erro, né? Você se arrepende daquilo que você pede perdão, você não pode ser perdoado. Agora, se você errar de novo, você pode ser perdoado outra vez. Mas se errar a terceira vez, a gente não tem mais perdão, não. Porque aí já é burrice, né? Você tem morto, demais? Nós temos burrice, né? E vai em cima daquela oferta, né? A gente sempre vai falar, né? Em cima de quase todos os evangelhos é que ele fala, né? Se você tem uma oferta para dar, antes de você levar a oferta até o altar, vai e reconcilia-se com o seu irmão primeiro, vê aquilo que você faz a reconciliação lá atrás, e depois que você reconciliou, você vai e você faz a oferta. Aí o seu pedido será aceito, né? Naquele reino. A mesma coisa é o que nós estamos meditando aqui também, tá mais ou menos no mesmo contexto, né? Mais alguma coisa, pessoal? Alguém quer falar? Esteja à vontade. Deixa eu falar só uma coisa. A oração, ela tem um poder tão forte, que só quem recebe uma graça, é uma bênção, 2 bênçãos, 3 bênçãos, 10 a bênção, através da oração, a gente sabe o valor da oração. Então a gente tem que dar valor àquilo que a gente faz. Orar certinho, pedir a Deus certinho, não pedir coisas demasiadas, pedir aquilo que a gente sinceramente necessita. O que a gente necessita? A cura, né? O perdão, o bem viver, fazer coisa que você possa agradar aos outros. Se não puder agradar, você sai da frente e deixa que os outros agradam. Então a oração, gente, é muito poderosa, é muito forte. Orem, peçam. E a gente conseguindo, aí você para de pedir. Eu não peço mais, Cidinho. Eu só agradeço. Eu fiz meus 79 anos, só aprendi a agradecer através do pedido. Então você pede, você consegue aquela bênção, aquela graça, então você não vai pedir mais coisa, sei lá, do mundo. Você tem que pedir, agradecer pela cura que você teve, pelo bem que você recebeu do Senhor. E é isso. Amém? Amém. E o mais bonito, né, pessoal? A gente fala assim, para que esses encontrinhos que a gente faz aqui, parece pouco, mas você vê, a gente junta já o de domingo, já junta tudo aquilo que nós faz durante a semana, mais um encontrinho desse aqui, esse aqui é a constância que acabamos de falar, né? Estamos fazendo pouco, mas estamos sempre unidos em oração, unindo aqui a nossa comunidade, está toda aqui no lugar, né? Todos participantes aqui. Isso é mais gostoso, essa é a nossa, o mais melhor de tudo, né? Dentro da nossa vida é esse daqui, essa união. É um privilégio, né? Porque na cidade eles não estão conseguindo nem fazer as coisas de quarteirão. E aqui a gente se vê quase todo dia. Entendeu? É um privilégio, a gente às vezes não percebe, né? O quanto olha... Colocando pela quantidade de habitantes que temos por aqui, se for ver, nós estamos praticamente em 100%. Você falou um negócio bonito aí, através desses pequenos encontros, a gente encontra as grandes bênçãos. Está aqui, ó. Então, às vezes não adianta aquela multidão de gente, você está lá pensando que vai... Daqui a pouco você tem que sair, que você joga futebol,
olhando no relógio para ver se eu o. saí para ir pescar. Esse encontro nosso é um encontro divino. Eu tenho essa certeza disso. Cada encontro que eu participo, eu sinto força, sabe? Eu sinto fortalecido. Porque Deus está presente aqui, gente. Através desse. Onde tiver 2, 3, falou o nome de Jesus, ele está ali. Quando eu vou para a missa, eu vou para o terço, eu vou para o encontro desse aqui, eu esqueço da hora da coisa. Eu nem eu também não mais com a minha preocupo com hora, paciência, não. mas esse aqui eu vou ver quanto tempo que vai durar. Né? Porque, veja bem, é uma vez por semana que você ouve esse encontro. Se você for perder seu tempo pensando em coisas supérfluas, né, você nunca vai ter uma graça, uma bênção necessária. O coração não está presente, O coração não não tem está ali. momento. O seu coração está em outro lugar. Você está ali, sua cabeça está ali, sua palavra, a boca está ali. Mas o pensamento está longe. Está lá longe, Então, preocupado não com vira nada, as coisas que estão. Preocupar com outras coisas. Vamos preocupar com outras coisas, vamos. Mas vamos preocupar com Deus, com a palavra de Deus. Eu penso nisso, eu voto muito nisso. E eu só vou fazer mais uma colocação aqui. Estamos aqui. Pode falar, está E para vocês que estão aqui reunidos na nossa comunidade, na qual eu faço parte, menos eu tendo 50% em Hortolândia e 50% em São Pedro, felizes são vocês, viu? Que moram aqui. Porque difícil é para mim que moro lá, que moro aqui. Abrir o celular para assistir esse encontro é dolorido. É triste, né? Eu passo dentro da minha casa com a minha esposa lá em Hortolândia, a palavra que saiu da boca do bendito lá, que eu ia falar, esqueci o nome, aquele Judaeu Jesus. Aquele que fez a crucificação de Jesus, o velho Simeão. Quando ele disse para Maria, uma espada atravessará o teu peito, pelo aquele filho amado. Então, essa espada me atravessa até hoje. Quando você está nesse encontro com Cristo Jesus e eu não poder estar aqui, dói, gente. É dolorido, é dolorido, porque você quer estar junto dos irmãos. E eu quero deixar essa palavra e essa mensagem. Não basta nós estar no encontro todo dia. Mas nós temos que contar, igualmente Maria contou, quando ela perdeu o filho dela, que ela saiu perguntando nas carruagens se alguém tinha visto Jesus. E ela começou a contar, o povo tinha aliança, e ela viu que o filho dela não estava. E ela voltou para trás com José. Então, gente, vamos se preocupar. Vamos ser Davi. Vamos entrar na história de Davi. Vamos se preocupar com nossos irmãos também, nós temos esse dever. Se você quer tirar os seus pecados das costas, se preocupa com o seu irmão. Por que o meu irmão, a minha irmã Marta vinha e não veio hoje? Gente, vocês estão sabendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Aí você está preocupado, aí você está com Jesus. É preocupar com o irmão. Se alguém vai lá, sabe que aconteceu alguma coisa, pega aquela coisa. Se for uma coisa boa, que pode jogar para toda a comunidade, ajudar, vamos ajudar. Não é para criticar, não é para fofocar. Se preocupa com o seu irmão. É isso que Jesus pede. A igreja de saída é para buscar. Né? Amém? Isso eu quero deixar para vocês e fazer essa confissão. Não é fácil sair da comunidade de São Pedro, não. Fala, irmã. Sei que você tem coisa para falar. Imagina, faço das suas palavras as minhas. Não é fácil mesmo ficar lá na cidade e ter essa reunião aqui. Inclusive, na semana passada eu fui convidada, né? E não pude comparecer porque eu estava na cidade. E é exatamente tudo que o senhor falou. Tudinho. Mas é arrepiei. E hoje é um dia muito especial ainda, né? Hoje é o dia de São José, gente. Hoje é o dia do Criador, né? De Jesus,
trabalhar, foi ele que foi o pai que acompanhou durante toda a trajetória de Jesus, né? Ali foi ele que se protegeu, deu os seus primeiros passos ali. Não tem, na Bíblia não tem uma palavra que sai da boca de São José. Não tem nada, não se fala nada sobre ele. Mas José sempre esteve ao lado ali de Jesus, ali foi ele que acompanhou tudo e que deu a proteção para Maria, né? Então isso daí também a gente tem, nesses dias aqui, a gente tem que levar, cada um de nós aqui, nós temos um pouquinho de José e um pouquinho de Maria, né? Tem bastante. Amém? Cido, dá licença um pouquinho. Não sei se vocês estão sabendo, a Claricinha vai estar aqui hoje, né? Sim. Você sabe por que ela não está? Não. Então eu vou falar. Fala. Eu trouxe ela embora hoje, a gente chegou aí, o senhor já estava conversando comigo no carro, o senhor João saiu correndo falando que o pai dela estava passando mal. Aí eu já entrei para dentro com ela, né? Chegando lá, o pai dela estava todo tremendo. O senhor João estava conversando com ele. E ele não falava assim, falava que ele estava bem, mas que ele era para a Clarice pegar a pomada, que ele ia passar no braço. Aí eu olhei o braço dele e estava com vergão até aqui. Aí eu perguntei, seu Dito, o que o senhor fez no braço? E a Claricinha não sabia de nada. Ele falou, esse aqui eu machuquei na cerca. A Clarice falou, como o senhor machucou na cerca? Eu não estou sabendo. Aí eu na hora eu falei, seu João, pega as coisas, leva ele para o hospital. A Clarice, mas não, dá pomada. Eu vou... Não, que pomada o quê? Isso daí pode ser tétano. Se eu não me engano foi ontem. E ele não falou nada para a Clarice. E aí ela ficou nervosa, eu fiquei lá e eu falei, vai rápido, o seu João tinha chegado do serviço, ia tomar banho. E ele tremia tanto que ele não parava de pé. Tanto que ele tremia, ele começou a tremer, e eu vim embora preocupada, fui para casa, fiquei lá preocupada, mandei mensagem para ela, nada. Eu sei que ela levou ele para o hospital. Eu não sei por que me deu um negócio de descer junto para ela ver, sabe? Porque o seu João estava calmo, falou, olha, seu pai não está passando bem. E eu com a minha xerequice, eu fui lá, né? Eu usei, eu não sabia se eu estava aí. Mas assim, e ele não queria ir para o hospital, ele falou que estava bem, que ele queria uma pomada para passar. Mas quando eu vi o vergão, o pouco que a gente sabe, Ele está aí com ela. né? Pouco a gente sabe, tomara que não seja coisa de tétano. Mas ele tremia tanto. Aí Falei, você Clarice, não soube mais nada? não consigo falar com ela. Eu não sei se ela levou ele para Mineiros ou para Dois Costos. Mas ela estava muito nervosa, o seu João também. E aí eu fiquei com ela no meu pensamento, vim aqui com ela no meu pensamento e estou ainda no meu pensamento. Porque a gente vê a situação, vai... Isso daí foi aquela hora que você chegou, Cris? Foi aquela hora, seu Vicente. Eu demorei, que eu fui lá na... Qual que era o que ela foi também. Já de tardezinha, né? E a Clarice ficou muito nervosa, né? Porque o pai para ela, tadinho. Então, se a gente puder fazer uma oração para eles, a gente sabe o que está passando. Então lá pronto. Vou estar lá na página 18, pessoal. Nós temos ali a bênção final. A gente vê todo E orar também pro seu João que partiu dessa hoje, 6 horas da manhã. Seu João lá da Grota, não sei se alguém conhece. João Ferreira. Marido da Jô. É, marido da Jô. Página 18. no mesmo lugar que começamos lá tem a oração do Que hora que foi, Sônia? Tem a bênção final. Não. Aqui, ó, a bênção Eu final. tenho nem socorrer. Ó, aqui a gente se divide em 2 furos. Tem o lado A e o lado B. Lado A. Podemos ter, então. Então vai, lado A e lado B. Então vem aqui pro lado B. Aí você vai ter Então vamos lá, o lado A então. Pai que estais nos céus, a fé que nos deste a caridade, A fé que nos deste o teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperte-nos a bem-aventurada esperança
a tua graça nos transforme em cultivadores, dirigentes das sementes do Evangelho, que fermentam a humanidade, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana a todos e vamos em paz. Que Deus nos acompanhe. Graças a Deus e a Maria. E eu quero agradecer cada um de vocês que veio na minha humilde residência. Amém. E a nossa amiga.